Boa tarde, meus amores. Saudades muitas, muitas de todos vocês. Tô passando para deixar um recadinho super importante, porque nós estamos em home office, né? Olha que chique, estrangeirismo aí na nossa língua portuguesa. Mas as nossas tarefas continuam, nosso empenho tem que ser também o máximo possível, né? Para que a gente possa minimizar os efeitos dessa crise que nós não contávamos com ela. A minha preocupação nesse momento é chamar a atenção de vocês para que a gente empreenda as leituras extra classe. No primeiro trimestre, graças a Deus, a gente deu conta de cumprir com a leitura de classificados poéticos e também das fábulas de Esopo, que vocês estavam fazendo maravilhosas apresentações orais. Depois eu até vou retomar isso com vocês presencialmente. Eu achei que vocês foram brilhantes na forma de apresentação das histórias e na recriação das morais. Foi assim uma coisa incrível, incrível, incrível. Então vou aproveitar, abrir um parêntese para parabenizar vocês. Bom, nesse próximo trimestre, a gente tem que ler também 2 livros muito bons. Um deles, inclusive, é esse aqui, que quando eu tive a honra de fazer a prova do concurso, né, esse ano, para quem entrou no 6º ano, eu peguei 2 capítulos que eu achei muito importantes desse livro. E assim, a leitura dele é uma delícia. Eu não vou dar bizu nenhum, não. Vocês, quem não leu ainda o livro, eu sei que muitos de vocês já leram, mas quem não leu, eu não vou contar a história. Só vou aconselhar, pedir que vocês leiam com maior interesse, e uma coisinha eu gostaria de dizer que eu achei muito importante. E também clareia, digamos assim, a leitura de vocês, porque assim, a gente tem que saber o que a gente está buscando, qual o ponto de partida, né? Então o tema desse livro, Extraordinário, é justamente a inclusão, que é uma coisa que a nossa escola vivencia muito, que vocês, eu já percebi que são uma turma muito solidária, vocês são boas pessoas, a família de vocês os acompanha muito, então é super importante que vocês aproveitem as lições que esse livro traz para nós. O que eu quero chamar a atenção para quando vocês forem ler é o seguinte: todo mundo que conta alguma coisa tem uma forma de contar, mesmo que a gente esteja falando sobre o mesmo assunto, sobre uma mesma coisa. Então, o August é o personagem principal. Só que a maioria dos capítulos é na perspectiva dele. Ele é o narrador, ele conta. Mas é justamente o que eu quero que vocês prestem atenção. No decorrer do livro, os outros capítulos muitas vezes são escritos por outros personagens. Então a gente tem, por exemplo, a Via, o namorado da Via. Via, para quem já leu, é a irmã do August. E a gente vai percebendo que, embora eles falem de uma mesma situação, muda a perspectiva. Isso eu gostaria que vocês prestassem atenção. Até porque eu falo muito com vocês sobre isso. Quando vocês me apresentam alguma coisa escrita, o que eu comento sempre? Cada pessoa tem uma forma de se expressar. E se eu fico muito tempo com o aluno, eu consigo saber de quem é determinada produção, pela maneira com a qual a gente se expõe. Então, essa autora, ela foi brilhante. Tem um escritor português muito famoso chamado Fernando Pessoa. E ele escreve com vários heterônimos. Ele assume a pele de outra pessoa, assina por aquela pessoa, como por exemplo Ricardo Ramos. Só que quem escreveu foi Fernando Pessoa, mas aparece para nós uma outra vida. E é muito legal porque depois a gente vai comentar presencialmente sobre isso. Como cada pessoa que de repente assume a narrativa de um capítulo, o que dela fica para nós. Então, como que a autora consegue trabalhar isso? É muito interessante, é muito inteligente e são estratégias de produção. Eu falo muito essa palavrinha com vocês também, né? Cada vez que vocês apresentam um trabalho para mim, o que eu mostro? Olha, a ideia desse grupo foi assim, a ideia daquele grupo foi aquela. E a gente aproveita e vai pensando aquilo que é bacana para a gente usar para nós. São as estratégias, não é isso? Então a gente vai prestar atenção nesse quesito. Agora, eu estava relendo porque eu já tinha lido há mais tempo, e como a gente vai trabalhar agora, né, eu reli. E hoje mesmo eu parei numa parte muito importante. Não é bizu não, mas tem um professor de inglês que trabalha com os meninos nos preceitos. A gente pode até fazer isso depois em sala de aula, que eu achei legal.
a gente pega o preceito e vocês vão comentar aquele preceito. Tanto que no finalzinho do livro tem vários preceitos que a gente pode até aproveitar alguns deles, né? Lógico que podemos criar outros, procurar outros, é muito legal. Mas me detive numa parte que eu achei incrível. Eu tô sem óculos, mas vou tentar ler para vocês. Espera aí. Deixa eu ver. No finalzinho... achei. O senhor Busanfa, que é o diretor da escola, diz o seguinte: vamos criar uma nova regra de vida. Sempre tentar ser um pouco mais gentil que o necessário. A gentileza está presente nessa obra o tempo todo. Nessa crise que a gente está vivendo aí, né, do Covid-19, quantas crises não estão sendo vencidas por causa da gentileza? E principalmente também devido à união da família, que é outra coisa que nesse livro chama muita atenção. O tanto que toda a família se envolve, né, para ajudar o filho que nasceu com uma deformidade facial. Tem um trecho bacana também, deixa eu ver se eu acho, eu devia ter marcado, né? Mas é porque eu fiquei tão envolvida. Deixa eu ver se eu vou achar aqui que ele vai frisar essa questão do necessário. Achei. Mais gentil que o necessário, repetiu. Que frase maravilhosa, não é? Mais gentil que o necessário, porque não basta ser gentil. Devemos ser mais gentis do que precisamos. Adoro essa frase, essa ideia, porque ela me lembra que carregamos conosco, como seres humanos, não apenas a capacidade de ser gentil, mas a opção pela gentileza. O que isso significa? Como isso é medido? Não podemos usar uma régua. É como eu estava dizendo antes. A questão não é medir quanto vocês cresceram esse ano. Não dá para quantificar com precisão, não é? Como sabemos que fomos gentis? O quer ser gentil a propósito? Então, isso aqui vai ficar para nós como uma lição também para a nossa vida. Que a gente possa, que a gente consiga ser cada vez mais gentil uns com os outros, né? Tenho certeza que a leitura desse livro vai ser muito importante para a vida toda de vocês, tá bom? Então, meu recadinho hoje é esse: leiam o livro e eu já vou pensando em alguma perspectiva para que a gente possa trabalhar em casa e depois, se Deus quiser, quando Deus nos permitir, presencialmente, a gente vai dialogar a respeito da criação desses preceitos, que nós vamos criar os nossos até o fim do ano, e por que não também, né, virar uma constante. Vocês estão no 6º ano e a gente pode adotar isso como regra, independente de quem estiver com vocês, qual professor que estiver com vocês podem sugerir que isso não se perca, porque isso ajuda muito a gente a ser mais humano. E o que a gente precisa hoje é isso. Precisamos uns dos outros, precisamos ser solidários, precisamos ser humanos para que a gente seja de fato feliz. Conto com vocês, amo muito vocês, estou morrendo de saudade. Beijo, fiquem com Deus.